com a informação, com os comentários, alguns você vai gostar, outros não, mas para que você faça o seu juízo de valor das coisas que passam por esta bancada, todas as noites. E tudo isso porque esse é o Atualidades Pampa, que foi por 3 anos consecutivos eleito o melhor programa de TV do estado do Rio Grande do Sul. E através da TV Pampa, nós chegamos aos lares de mais de 11 milhões de gaúchos. E também estamos ao vivo, no mundo todo, pelos nossos canais digitais, pelo YouTube do Atualidades Pampa, pelo Facebook, pelo aplicativo da TV Pampa e também pelo site tvpampa.com.br. Vamos conhecer juntos agora alguns dos assuntos que passarão por esta bancada. Por favor, Moisés. Governo do estado anuncia 20 centros para o autismo no Rio Grande do Sul. Mudança do brasileiro em relação ao automóvel. Qual é o estilo de automóvel mais consumido pelo Brasil? É uma surpresa. França busca respostas após uma semana inteira de distúrbios extremamente violentos. Super semana no Congresso testa a base do governo. Proprietários de clínica geriátrica são presos preventivamente em Viamão. Municípios questionam dados do censo de 2022. Pois esses são alguns dos assuntos que passarão por esse nosso programa. Que você sabe, né? O nosso programa tem um tempo de duração bastante extenso. Então a gente traz estas manchetes e tantos outros assuntos que às vezes começam a chegar aqui, né? E a gente tenta ser o mais atualizado possível. Vamos falar sobre os municípios, Vera? Pois é, olha, muitos municípios de todo o Brasil, a gente não está falando só aqui do nosso estado, estão questionando os números levantados pelo censo de 2022. Lembrando que o censo, ele deve ocorrer de 10 em 10 anos, acabou não ocorrendo em função primeiro da pandemia e depois por questões orçamentárias. E agora, em 2023, está sendo feito, então, esse levantamento com atraso. Mas os dados que estão sendo levantados não estão agradando a muitos municípios. Para vocês terem uma ideia, só que no Rio Grande do Sul, 44 municípios vão ter um grande prejuízo. Eles vão receber agora no segundo semestre 14 milhões de reais a menos do que deveriam. Tudo isso porque o cálculo feito pelo governo federal para o repasse dos fundos aos municípios leva em consideração o número de habitantes. Então, quando há uma queda no número de habitantes daquela região, é evidente que o repasse é bem menor. Então, é um assunto que exige, né, dos municípios, talvez, que procurem os seus direitos, que entrem em contato, que vejam se os testes realizados realmente retratam a realidade de cada cidade. Será que todos responderam? Será que quiseram responder os questionários? Enfim, é uma dúvida que fica. Dona Vera, a gente, não é porque o tempo passa, mas a gente tem que largar o tradicional, eu sabia. A senhora lembra, e não sei se já estava conosco aqui na bancada, mas a discussão que virou uma discussão política entre o censo, entre fazer o censo ou não, entre gastar com o censo, se tornou uma discussão política. Tanto é que o censo acabou saindo por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E é evidente, não tenho a mínima dúvida, que pessoas politizaram seu comportamento, se negaram a responder o censo, porque está havendo uma redução em algumas cidades que a realidade não confronta. Não corresponde. Não corresponde. E é lógico, tu traz com muita propriedade agora, está trazendo um prejuízo no repasse das verbas às cidades, que é calculado em cima desses indicadores. Então, na verdade, é a crônica da morte anunciada, né? Se politizou um censo, senhores, acreditem. Muito bem. Quero dizer aos senhores, agora neste momento, que enquanto vocês falavam, eu me lembrei do O Tempo Passa, o Tempo Voa e a poupança Bamerindos continua numa boa. Lembra disso? Eu lembro. Era bem pequeno. Era bem pequeno. Eu era pequeno, dona Eu me lembro, eu te levava Tava no primário, lá no Minas Montanhas. Eu te levava pra passear lá Você tinha ido na televisão. na matiné do Guarani. Minha mãe dava sucrilho pra ver você na televisão. Os açorianos já tinham chegado? Não, ainda não. Ainda não. O Chicão não queria limpar o lugar para eles chegarem, aí não deu certo. Vamos lá, senhor Moisés. Senhor Moisés, vamos lá com o seu assunto? Notícia maravilhosa que eu particularmente dedico à amiga Carolina Passos,
E várias famílias, a gente vem falando aqui há muito tempo, há muitos anos se fala sobre a questão do espectro autista, né? E o governo do estado anunciou aí nos centros de atendimento de saúde, através do projeto TA Acolhe, que é coordenado pela Fernanda Melk. Foi feita uma divulgação no dia de ontem e foi publicado hoje a primeira etapa. Nós vamos ter 30 centros dedicados ao autismo, com profissionais multidisciplinares, e é tão impactante essa notícia e tão esperada essa notícia que dá prazer em noticiá-la aqui. Nessa primeira etapa são 20 e eu vou falar rapidamente aqui até para vocês que estão nos assistindo e que são dessas cidades entendam que tem que procurar a unidade básica de saúde do município para fazer a triagem e a indicação. Bagé, Bento Gonçalves, Bom Retiro do Sul, Caçapava do Sul, Charqueadas, Criciúmal, Esteio, Feliz, Igrejinha, Novo Hamburgo, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Rio Grande, Sananduva, Santa Maria, Santa Rosa, Santo Ângelo, São Gabriel, Três Passos e Vacaria. Nesse primeiro momento já foi anunciado essas selecionadas e é importante dizer que cada uma delas vão ter no mínimo 6 membros da equipe. O desafio é atender, para ter uma ideia, 150 usuários por mês, cada unidade disso, com no mínimo 1.200 atendimentos. Lá vai ter médico, psiquiatra infantil, neuro, médico clínico pediatra, terapeutas, fonoaudiólogos, psicopedagogo, nutricionista, fisioterapeuta, dependendo do projeto apresentado, a equipe dá uma variada. Então, parabéns ao governo gaúcho, parabéns ao governador Eduardo Leite, a Fernanda Melk, que é a coordenadora. Ainda restam 10 municípios que vão ser divulgados na segunda etapa. Muito importante para as famílias e para as pessoas que precisam desse atendimento. Eu acho esse projeto absolutamente incrível, porque é um passo muito importante nessa jornada que tem sido normalizar a situação das pessoas que têm transtorno de espectro autista, né? Se a gente for olhar 10 anos atrás, pouco se falava sobre isso. Quando era um tabu, as famílias não expunham muitas das crianças, e hoje, felizmente, existe toda uma atitude de acolhimento. Até, claro, nessa linha de inclusão, elas têm que ser incluídas nas escolas. Há um trabalho forte, né, amparado, inclusive, em lei, de fazer com que elas estejam nas escolas junto com todas as crianças. Isso é muito saudável. Eu entendo que seja saudável para todos, tanto para quem acolhe quanto para quem é acolhido, porque isso acaba gerando seres humanos melhores em todos os aspectos. Então, espraiar esse projeto por todo o Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma, é um objetivo lindo e que vai ter um resultado, eu não tenho dúvida, incrível. Eu acho um passo gigantesco, né? Uma toda melhoria, principalmente para as famílias que ficam angustiadas, meio que sem saber direito como inserir seus filhos, né, no convívio social. Eu acho que é mais hora ainda de uma discussão que a gente já trouxe aqui, em função até de uma telespectadora nossa que trabalha com isso, que é tentar definir, porque são duas correntes muito fortes, com argumentos muito fortes, principalmente no ensino. No convívio, indiscutível, né? Inserir todos, conviverem, mas há uma corrente que defende que eles devem ter aulas junto com crianças sem essa condição, né? E há uma corrente muito forte que defende que não, que isso de alguma maneira atrapalharia até o próprio aprendizado dessas crianças com essa condição e também das crianças que não têm a condição. Mas sempre foi discutido muito por cima, meio en passant, né? De uma maneira meio só na superfície. Agora, com esse projeto, né? Se vendo que o investimento está vindo forte, com seriedade, com profissionalismo, eu acredito que seja a hora de aprofundar essa discussão e
não sei se definir por uma, mas ouvir com afinco as duas correntes e ponderar sobre qual seria a melhor, a ideal, ou até as duas mesmo. Ou talvez até entender que cada caso é um caso, né? É o que eu ia dizer também. Como é importante a gente analisar, através dos tempos, a mudança sociológica. Essas crianças que sempre existiram, elas não surgiram agora de outro planeta e agora passou-se a ter aspecto autista, não, ele sempre existiu. Eram crianças que eram segregadas na escola, eram aquelas que ficavam recebendo papelzinho porque não estariam teoricamente na mesma velocidade dos demais e não se davam tratamentos. Então eram diversas negações. Primeiro, a família, que se negava a compreender, ou por ignorância, ou até por vergonha, seja lá o que for, não nos cabe aqui fazer análise moral de ninguém. A segunda é o avanço que a ciência teve sobre isso, porque é impressionante, dona Magda, a gente que tem acompanhado como o trabalho em cima da criança autista faz com que a criança acelere o seu desenvolvimento. É visível o crescimento da criança. A criança, em 1, 2 anos, ela consegue se incluir num ambiente e participar dele com uma naturalidade. Então, todo e qualquer investimento, Moisés, é fantástico. Que bom que vamos fazer isso. Mas eu acho que passamos da fase da negação, vemos a fase da aceitação e do investimento, e agora que seja um bem de toda a sociedade. E boa parte dessas crianças inteligentíssimas. Vera, por favor. Sim. Casos que já se tornaram até famosos, de pessoas que, né, transformaram carreiras belíssimas, de uma inteligência acima da média, mesmo com a condição. Até o Ruxo fizeste uma colocação muito interessante, Ruxo, ali, que as crianças sempre existiram, né? Não significa que houve de uma década para cá que a síndrome, né, que o espectro autista começou a ser diagnosticado. A grande dificuldade está justamente aí no diagnóstico. Então, durante muito tempo, essas crianças eram tidas como diferentes, crianças com problemas, entre aspas, porque não se sabia classificar o que essas crianças tinham, como tratá-las e até que potencial elas poderiam desenvolver. Hoje nós sabemos que muitas crianças com espectro autista, né, nos casos mais graves, que têm dificuldade até no desenvolvimento da fala, com tratamento, com acompanhamento qualificado, elas conseguem progredir, elas se desenvolvem de uma maneira incrível. É um desenvolvimento, assim, ó, Magda, eu conheço alguns casos que são impressionantes. Vera, desculpe, das mudanças que a gente percebe nessas crianças, né? Então, com relação ao que a Ali e também o Moisés falou, e o Marconi principalmente, sobre estudar numa classe onde há crianças que não são autistas, né, inseri-las nesse contexto, ou um atendimento diferenciado. Me parece que para os pais isso depende, né, de cada situação, para que possam se adequar. Eu vou passar primeiro para o Moisés, que foi que trouxe o assunto. Bem rápido, só um complemento. Não, ele quer complementar. Um complemento. Olha só, a gente esses dias viu, inclusive, o governo do estado fazendo um outro investimento na prática esportiva, né? Para também quem tem espectro autista e algumas outras peculiaridades. E teve um vídeo que circulou de uma atleta de vôlei que abordou o governador Eduardo para agradecer os centros e aquele projeto, e ela revelou que ela era autista e sempre foi jogadora de vôlei. E eu provoco aqui os telespectadores a verem o histórico filme Rayman. Vejam o filme Rayman, que conta a história do irmão do Dustin Tom Cruise, Hoffman, né? que era o Dustin Hoffman. Verdade. E o quanto ele era, por exemplo, um gênio da matemática, mas com um grau altíssimo de autismo. O jogo da imitação também, que é aquele cara que desvendou o código dos alemães, ele criou aquela máquina, ele também. Eu só quis complementar, então, a minha manifestação, porque identificado toda essa análise que fizemos aqui, temos que reconhecer que é caríssimo. Lógico, ter um recreacionista, um fonoaudiólogo, tudo atividades que já mostraram claramente que dão muita resposta, não são para todas as famílias, né? Que bom aquelas que podem. E também mas nós temos... não são todos iguais, Ruxo. E não são todos, não pode tratar graduação. as crianças todas iguais, né? Não tem graduação, mas estou dizendo essa parte técnica já mostrou o resultado. Então, aí quis reforçar a importância do poder público na complementação disso, exatamente pela dificuldade dessas atividades que são profissionais competentes, mas que precisam ser remunerados. Então, o poder
poder público suprir essa falta e, através de um trabalho global, dar essa qualidade para as crianças. E eu gostaria só de fazer uma observação nessa linha também, Ruxa, eu ia chamar atenção para isso, porque a gente fala, claro, em todo esse apoio, mas é muito, muito difícil para essas famílias, especialmente quando a gente está falando em um grau mais alto, né, do transtorno. Porque hoje, em função dessa classificação, nós temos crianças que têm um grau mais leve, conseguem socializar muito mais tranquilamente do que as outras. Agora, essas mães, muito nós falamos aqui sobre mãe solo, em situações difíceis, mas de crianças que não têm transtorno e que não têm outras dificuldades. Estas mães, elas também precisam de atenção, porque é muito pesado o fardo. Além de ser mulher, muitas têm que trabalhar e sustentar uma casa e tem esses entraves que são, sim, um dificultador da vida delas, que é a própria questão da socialização nas escolas, da recepção nos estabelecimentos. Então, eu já falei sobre isso aqui, eu já dei essa sugestão de haver um selo de qualificação, de categorização de estabelecimentos treinados para receberem crianças e pessoas com transtorno do espectro autista, para que essas pessoas possam saber aonde ir, onde vai ter gente, por exemplo, treinada para receber alguém, uma criança que está passando por uma crise. E isso nós já vimos várias, né? É algo que deixa o pai ou a mãe ou a pessoa que está com aquela criança muito nervoso, porque é muito forte. Então, fica aqui a minha sugestão e também o meu pedido para que tenham, para que acolham também os pais dessas crianças. Por favor. Reforçando e respondendo, Ali, importantíssimo, né? Que agradeço a informação da coordenadora Fernanda Milk. Todos os profissionais desse projeto, eles têm que comprovar formação específica em TEA, transtorno espectro autista. Legal. É, claro, senão... eu recebi aqui, no nosso YouTube. Boa noite. Existem vários níveis de autismo. Eu, como professora de escola, penso que para a inclusão ocorra em salas de aula, as autoridades deveriam dispor de mais recursos, e eu não estou falando só de recursos financeiros, que venham ao encontro do que tudo a gente está dizendo aqui, né? Que é o ambiente, enfim, e o conhecimento. A pessoa tem que ter uma formação, tem que ter um conhecimento. Sabe-se que as mães, os pais que criam os seus filhos, que têm esse problema, sabe-se que muitas vezes eles tratam até melhor, né? Consegue fazer os seus filhos desenvolverem de uma maneira melhor. Mas não é assim para todo mundo. E além da inteligência, também crianças muito carinhosas. Eles são muito afetuosos. É um carinho absurdo, assim, né? Que você fica até estranha, porque não está habituado a ver, né? É que como todos nós, cada um tem o seu perfil, né? Tem o carinhoso, tem o agressivo, tem o... Enfim, como nós, todos, porque todos somos todos iguais. Vera. Pois é, hoje pela segunda vez foi adiada a votação da PEC, da proposta que altera a Constituição aqui do Rio Grande do Sul, para dificultar, né, para proteger os símbolos do nosso estado, que os símbolos são o hino, a bandeira e também o brasão de armas. Então, a ordem do dia era a votação desta PEC, proposta pelo deputado Rodrigo Lorenzoni, e foi bastante tumultuada a sessão. As galerias tomadas por aqueles que eram favoráveis, que praticamente exigiam a mudança do hino, principalmente do verso, né? Onde fala povo que não tem virtude acaba por ser escravo. E aqueles que não concordam com isso, achando que sim, que os nossos símbolos deveriam ser preservados. É importante saber a opinião de você que nos assiste, porque estava prevista, foi apresentada uma emenda pelo deputado Luiz Marenco, do PDT, que acabou sendo retirada hoje, e essa emenda permitiria que se fizesse um referendo. Então, a partir daí, através da manifestação do gaúcho, nós teríamos a certeza se você acha adequado mudar o nosso hino, se esse verso ele remete a algum conceito racista ou se ele se remete a um conceito da história na época onde o Rio Grande do Sul era subjugado à coroa do Império, né, a coroa portuguesa, e que realmente nos tornava escravos no sentido de que financeiramente os altos impostos estavam
fazendo muito mal a todos nós. Então, essa PEC acabou não sendo votada, foi retirada a votação, porque não houve quórum, e ela deve ser retomada, essa discussão, então, na próxima terça-feira. É uma maneira de se proteger os nossos símbolos, mas há uma divisão de opiniões sobre este caso. O racismo, eu acho que parte de quem pensa, de quem associa esse verso à cor da pele de alguém, e a falta da interpretação de texto, né? Exato. Porque esse povo que não tem virtude acaba por ser escravo, é como um professor que não tem virtude acaba por ser escravo da sua turma que não lhe obedece. Mas é isso, como um treinador que não tem... Não tem nada a ver com cor. Né, que acaba por ser escravo da equipe de futebol que não lhe obedece. É uma liderança que se não se impor, acaba por, né, se tornar escravo, fica, né, à mercê daquele que lidera. E imediatamente associar isso à cor da pele de alguém, aí sim, isso para mim é racismo. Primeiro é desconhecer, é não ter mais lido mais nada do hino, é ter focado nesse trecho, ver ali uma oportunidade de um lacre, alguma coisa, né, ganhar mídia, porque estamos aqui, né? Mas o que me assusta é isso, é desconhecer a história e sequer conseguir entender o que significa, né? Que se você não tiver, né, um pai e uma mãe que não tenham virtude, acabam por ser escravos de seus filhos mal educados, que mandam dentro da casa. É como denegrir, né? Sim, quem associa denegrir a cor da pele de alguém que desconhece que a palavra vem de denegrare, do latim, que significa macular, manchar. E aí, olha o tamanho do preconceito de ouvir uma palavra dessa e associar a cor da pele de alguém. Quem faz isso é quem reclama, é quem faz... Eu não me lembro de fazer isso. Moisés, por favor. É lamentável. É lamentável. Calma. Tudo é uso político eleitoral. É a criação de uma persona para aglutinar curtidas, seguidores, identificação. É para ganhar mídia. Né? A gente viu alguns políticos no passado, por exemplo, na Câmara de Vereadores, e falo aqui numa boa, apresentando projetos inconstitucionais, tipo, na Câmara de Vereadores, coleira com detector para quem lesionar ou torturar animais. Isso é inconstitucional porque é uma medida de deputado federal. Isso é outra legislação. Aí, quando tu pergunta pro legislador, pro político, ele responde assim, não é para gerar o debate, é para gerar mídia. É a perseguição da mídia. Gente, olha só, brancos europeus foram escravos, certo? Adotei aqui, ó, os muçulmanos. O que falar dos vikings na época dos escravos, das galés que eram brancos? A frase, historiadores, como aqui o Peninha já se manifestou sobre isso, a frase é: povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Do ponto de vista de aquele povo que não tiver a virtude de lutar pelos seus direitos, pela liberdade, ele vai ser escravizado. Não tem a ver com cor da pele. Infelizmente, a opção gera mídia. Vão tocar o hino do Rio Grande do Sul, não, vamos ficar sentados, vamos virar de costas em sinal de repúdio. E se cria uma narrativa, se cria o mito, se cria as curtidas, e aí ficamos nós aqui e as pessoas ganhando mídia em cima disso. É lamentável. Quero dizer para vocês que as manifestações dos nossos telespectadores estão assim, ó, eu não gosto de usar a palavra, bombando aqui no nosso YouTube. Mas a Ali também quer fazer uma outra consideração e logo em seguida eu vou... Traz para nós, Magda, para dizer se são favoráveis ou contrários, que é importante, já que não vamos ter o referendo, né? E eu também considero importante que se preserve a nossa cultura, que se proteja os nossos símbolos. Diz que não tem que mudar nada no hino, que ele está perfeito. Geraldo Bergamini, adiar a votação... Vão trabalhar com assuntos mais importantes. Pois era isso que... Bete Benedetto, acha um absurdo mudar o hino e não significa preconceito de racismo. Não é nesse contexto que querem colocar. Muito bem, muito bem. Eu só queria fazer duas observações. Primeiro, concordo com esse telespectador. Penso que
tem outras pautas muito mais urgentes Eles para botam serem embaixo do tocadas, tapete. entendeu? É, Então, eles botam assim, embaixo do tapete, esse então tem que assunto tocar. vem e vem e vem. Querem debater sobre isso no campo acadêmico, enfim, ok. Mas isso não é questão agora para o nosso Estado. Segundo lugar, que eu penso que é uma falta de noção, de interpretação de texto até mesmo, porque é querer desvirtuar totalmente o sentido de dizer que sim, você pode se tornar escravo. A meu ver, é inclusive uma forma de manter viva a lembrança do quanto isso é errado. A gente tenha os registros históricos, eles precisam existir para que a gente nunca esqueça dos erros que foram cometidos. Apagar os erros do passado é a primeira porta para que eles venham a ser cometidos novamente. Se não fosse assim, nós não teríamos todas as artes, cinema, livros retomando histórias trágicas, tragédias da humanidade que precisam ser contadas exatamente para que a sociedade conheça das suas chagas. Então, tentar apagar ou jogar para baixo do tapete o nosso passado não funciona. Que bom que nós evoluímos como povo, que hoje isso não existe mais e que a gente pode dizer que erradicamos com a escravidão aqui no Rio Grande do Sul. Muito bem, a nossa telespectadora Carmen 123. Ela diz o seguinte: esse verso não representa a cor da pele, mas sim os episódios difíceis que nosso Estado viveu no passado. Abre aspas, tem coisas muito mais importantes a fazer pelo Legislativo. Puxou as orelhas dos queridinhos. Teve uma novela recentemente, ou um desfile, não me lembro, que foi cancelado nesse ambiente desse hospício que é o Twitter, porque estava representando o momento da escravidão e tinham lá alguns negros, né, fazendo, como é que eu digo, interpretando, né, porque era aquele momento ali. E disseram, olha que absurdo, colocando os negros como escravos. Né? Como é que você vai registrar? O que a Ali disse, que agora é empurrar, é apagar, fingir que não existiu. Como é que se registra um momento histórico como esse, se são incapazes de interpretar? Pois eu quero fazer um registro. É a mesma, desculpa. Não foi nada, não foi nada. Não, vai que eu vou mudar de assunto. É a mesma coisa que nós falarmos sobre a época do nazismo e o que foi feito nos campos de concentração contra o povo judeu e querer apagar a imagem dos judeus em fila indo para os fornos. E repito, eu deixei de citar, os cristãos também, na época da escravidão dos escravos de Berbéria. Então, o termo escravidão é para um povo e tu não pode te apropriar por causa da cor da pele. E existiram muitos escravos que não eram negros, eram índios, eram judeus e etc. Já que não vamos ter este referendo, né, que poderia nos dar um norte para aqueles que ainda têm dúvidas sobre mudar ou não mudar a letra do nosso hino, este verso que eu acabei aqui no início trazendo para vocês. Então, entre em contato com o deputado que você elegeu, dê a sua opinião, porque ele está, sim, representando você na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Fazes trabalhar, não é só passear. Oi, Magda. Hoje está de aniversário Taquari, onde nós temos muitos e muitos e muitos telespectadores, muitos amigos. São 174 anos de emancipação. Então, parabéns ao município, parabéns àqueles que moram lá. Então fica aqui o nosso carinho, né, numa data tão especial. E parabéns ao meu filhote, meu outro filhote hoje. Desculpa te atropelar, Magda, 11 anos. Gente, chorei o dia inteiro, porque eu tô emocionada. Vejo ele crescendo, vai ficar adolescente. Te amo, meu amor. Aproveita o restinho do teu dia. Magda, toma, beijo. Vamos voltar ao assunto. Não, só para dizer sobre Taquari, só para dizer que eu tive a honra de ter um tio, irmão do meu pai, já falecido, que foi por mais de 4 décadas. Não, teu tio era irmão do teu pai, não acredito. Podia ser irmão da minha mãe, né? Mas eu retomo o tema. Veio fazer gracinha e saiu engraçado. De qualquer maneira, ele foi pároco por mais de 4 décadas em Taquari e cada vez que eu encontro, Moisés, é emocionante para mim que eu encontro um morador de Taquari, que foi morador lá, pergunto pelo meu tio e as pessoas lembram dele com muito carinho e agora
faço na pessoa dele essa homenagem à cidade de Taquari. Vamos falar de algo maravilhoso? Eu quero fazer um convite para vocês. Conheça a Oral Brasil na Dom Pedro II, 1015. Você vai ser recebido pelos doutores Arthur e Gustavo, que acolhem desde o primeiro contato. Todos os exames são feitos lá mesmo. Recupere a sua autoestima com seus dentes fixos novamente. Você pode renovar também e transformar o seu sorriso com as lentes de contato. E com o Invisalign, aquele aparelho invisível e removível, também você pode dar uma alinhada nos seus dentes. É ou não é verdade? Então presta atenção, vai lá, diz que é meu amigo, que fui eu que falei. Procura os doutores Arthur e Gustavo. E lembre aonde eles estão. Eles estão na Dom Pedro II, 1015, no bairro Higienópolis, aqui mesmo em Porto Alegre. É um lugar bonito, tem estacionamento próprio e você agenda sua consulta pelo WhatsApp 980-22-5357. Você vai adorar estar lá dentro. Chicão Tofani. Tudo bem, dona Maria? Tudo bem, vai fazer hora que a gente não se fala. Mas não incomoda os cães. Não é. Eu acho o assunto interessante, eu não entro. Muito bom, Chicão. Mas tu, como historiador, poderia Não, mas ter... eu esperei a contribuição do Chicão. Como é que um cara, um deputado, sei lá, vereador, vai dizer que isso é racismo? Racismo não tem nada a ver com cor de pele. O racismo começou com Roma. Roma ela tinha escravidão dos bárbaros germanos. Racismo não tem nada a ver escravo negro. Isso é uma lenda de cara que não entende nada, dona Magda. Mas por isso que tu estás aqui queríamos para contar. Eu vou fazer um flashback dos últimos 43 anos. Aí Ui, vai demorar! Não, é em drops, dona Magda. Tem drops, A minha linguagem é manada. Como eu sou tolinha. Na década de 80, o automóvel, as pessoas gostavam de andar com carro 2 portas, porque achavam que carro 4 portas é de vovô, titio, babá. O Monza era moda. Na década de 90, veio a época do Gol, que é um carro mais compactado. O público preferia carro menor, mas o Gol 2 portas ainda. Quando chegou... O Gol Bolinha? O Gol Bolinha, o Gol quadrado. A Dona Vera conhece Mas isso. não foi o estouro do Golf nos anos 90? Não, o o Golf nem foi fabricado, era importado naquela época. Ele começou a ser fabricado aqui nos anos 2000. Todos juntos, mas nunca foi estouro o Golf. O Golf nunca foi um best-seller de venda. Mas daí, dona Magda, aí nós vamos entrar para os anos 2000. Aí houve uma mistificação do automóvel importado. O cara tem que ter um carro importado, é o cara, papapá, aquela história toda. E os carros foram muito fraccionados. E aconteceu hoje. A Fenabrave divulgou o carro mais vendido do Brasil. É uma surpresa incrível. Qual é? É uma picape. Uma picape mid-size, que é a picape pequena. No caso, é uma picape estrada da Fiat, que concorre com outras picapes. Mas é um carro que nunca foi um carro de status, que mudou a cabeça do brasileiro. O brasileiro está com uma cabeça mais americano do sul, perto da fronteira do México. Gosta da caminhonete, do SUV e da picape. Por que isso? Por causa que as pessoas, principalmente a mulher, ela gosta mais da caminhonete, do SUV, porque dá uma sensação apenas, de empoderamento, poderosa e de segurança. Mas, na realidade, é bem o contrário. Para se escapar de alguma coisa, a caminhonete é até mais lerda. Mas, como ela está mais alta no trânsito, eu sou a top, a loira dentro da caminhonete, aquelas coisas que estão no imaginário das pessoas. Então, há 3 anos, o carro mais cobiçado pelo brasileiro não é mais aquele carro esportivo, o carro do bacana, playboy, nada. É uma picape, o carro que vai na Ceasa buscar fruta. Até porque, por exemplo, né, eu tive que me identificar com a loira dentro do caminhão, porque, na verdade, acho chiquérrimo aqueles carros pequenininhos, sabe, tudo tecnológico. Legal. Só que para quem tem que levar 7 pessoas, tu leva um combo. 2 cachorros, guarda-chuva, 15 mochilas, não tem opção. Mas dá um rolo a tua então, vida na também. verdade, talvez o brasileiro esteja carregando muita coisa, muito peso nas costas. É que o brasileiro está ele ficou muito família. Nos anos 90... Oi? Aonde? Não, hoje é normal. Status é o maridão, subir a serra com a mulher, a sogra, pós-pandemia. vários filhos, bababá. Antes, nos anos 2000, o charme era tu subir a serra só com a mulher e um cartão de crédito. Que era o James Bond. Hoje tu virou um titiozinho motorizado. Vai de Pix. Chicão, tu lembra do carro que só dava para ir o motorista e o carona? Não tinha o banco de trás, não tinha nem como ocupar. Exatamente. E era um charme, né? O último que teve no mercado foi um carro da Hyundai, que não tem
fabricava. O Clóvis Duarte Veloster. teve um carro. Não, eu andava com o Bianco, que era um clone da Ferrari. O Clóvis Duarte foi um precursor de grandes coisas. O cara que entendia tudo, teve, eu acho que todos os carros mais bacanas. E era um cara que tinha um sucesso na noite com as mulheres, referência, me ensinou muito o Clóvis Duarte. É verdade. Meu ídolo. É verdade, Vera Armando. Não, mas eu vou ter que ouvir os conselhos do Chicão, porque te confesso que não é meu sonho de consumo esse modelo de carro. Mas tu faz uma linha Beverly Hills, loira, sonho de consumo, mulher que tem um olhar 44, na sinaleira. Tem outro tipo de mulher, é uma mulher que todo mundo quer. Opa! As outras mulheres é um pacote que tu pega a mulher e 3 filhos, é verdade, a Vera e não um é cunhado pacote. desempregado, e o outro cunhado no narcotráfico. Não, Tem que abraçar tudo. A Vera não tem combo, não tem ex, ótimo, maravilha. A Vera que sabe viver a vida dela. Mas no meu carro não pode andar carona, porque no banco de trás é completamente ocupado por um ser. O Baruque. E o Baruque ocupa todo o banco. Esse Baruque faz muita musculação, é sarado. O Baruque é o máximo. Rafael Marconi, vamos ao teu assunto? Vamos, dona Magda, porque a coisa anda feia lá pela região da França e diversos estados ali, diversas regiões acabaram se envolvendo e você deve estar acompanhando por aí. Essa última semana foi de repercussão mundial. Tudo em função, na semana passada, o que aconteceu e deu origem a isso tudo. Uma blitz estava acontecendo, uma blitz normal, e parou um carro, né? E ali no desenrolar ali, documento, habilitação, aquela coisa toda, o clima acabou ficando um pouco tenso ali entre o policial e um dos abordados, e naquele momento, um jovem de 17 anos acabou sendo atingido por um tiro a queima-roupa por um desses policiais, durante essa blitz, na região de Nanterre, que é um dos subúrbios ali de Paris. Acontece que hoje em dia não tem o que não seja filmado. E um morador ali da região conseguiu uma filmagem em que pega toda a cena, desde o início. Porque muito se fala, né, de que, mas começou a filmar, o que aparece é de tal ponto, não mostra tudo. Só que isso estava sendo tudo filmado. O menino não teria feito absolutamente nada para que justificasse aquela ação. E começou um gritedo ali, né? Uma voz levantando e tal. E esse policial sacou de sua arma, então, e atirou. E o pior, atirou a queima-roupa, praticamente encostado no menino. Deu um tiro na barriga, na região da barriga, e o menino caiu morto. O filme acabou circulando e lembra muito daquela situação em Los Angeles ainda, né? Em que os policiais foram filmados agredindo Rodney King, que gerou toda aquela confusão. Pois bem, de lá para cá, nessa última semana, tiveram início, então, uma série de distúrbios espalhados por praticamente toda a França. Tanto que hoje houve uma reunião entre Macron e mais de 300 prefeitos de localidades que foram afetadas por esses distúrbios. E foi assim, não foi pouca coisa, não. É prédio queimado, é cidade destruída. Hoje eu estava vendo durante a tarde algumas imagens de alguns locais, é pós-apocalíptica, é destruição total. Para você ter uma ideia, um dos atos acabou sendo um carro que foi jogado contra um prédio de uma das prefeituras. Um carro em chamas. Eles tocaram fogo no carro e tocaram o carro em direção a esse prédio. Foram 159 veículos até hoje à tarde haviam sido incendiados. 24 prédios já haviam sofrido danos e danos consideráveis. Não está nem se contando, né? Dano, muito sofreram, mas de danos consideráveis, que vão precisar de uma certa perícia para ver se pode, né, se as pessoas podem ficar por lá. 24 desses prédios, 72 presos já, desde o início disso tudo. Delegacias, escolas, prefeituras, lojas, shoppings, até mesmo unidades de saúde. A UPA, né, deles lá também acabou sendo atingido. Morteiros foram lançados contra agentes das forças de segurança e a coisa acabou piorando porque os refugiados, e aí entrou outra discussão.
que é o quanto a França estava aberta demais e aí tomou conta, a coisa dos refugiados acabou tomando, né, explodindo também em relação a isso. A situação ainda não está resolvida, o Macron não conseguiu uma solução, né, nem perto, na verdade, de uma solução para tudo isso. Essas pessoas disseram que vão continuar até que se faça justiça, eu não sei exatamente, o policial já foi a julgamento, está dentro desse processo todo, que agora tem que seguir o devido processo legal, e a gente vai acompanhar então para saber, né, quais são os desdobramentos dessa situação. Perfeitamente. Doutor Ruschel, por favor. Dona Magda, o que os jornalistas estão chamando de super semana, o que está acontecendo lá em Brasília, porque haverão votações importantíssimas para vamos dizer assim, a largada, que eu considero a verdadeira largada do governo na parte econômica, e o que a gente espera seja o deslanche, né, de um governo como um todo. Essa pauta, que é a pauta econômica, ele vai ser um verdadeiro teste para o governo e também está se vendo isso como teste, porque serão votadas 3 matérias, dona Magda. Primeiro vou citá-las, depois a gente detalha um pouquinho. Primeiro é a questão do CARF, que é o voto decisivo que pode influenciar mais adiante em verbas. O novo marco fiscal, que foi votado pela Câmara, foi para o Senado, aliás, foi votado no Senado, na Câmara, como houve alteração, ele voltou para o Senado para ser aprovado, e a famosa reforma tributária que a gente tanto fala. Para garantir a aprovação, eu imagino que o meu amigo Moisés vai ficar louco ali, mas tem 3 itens que foram programados, Moisés. Primeiro, vai trocar a ministra do Turismo, que é do União Brasil, mas era uma que já está saindo do União Brasil, então, para aumentar a base do governo, está sendo trocado o ministro do mesmo partido. Estão sendo distribuídos cargos até para a oposição, entre eles os principais da oposição, republicanos, o PL e o próprio PT. Estou trazendo a informação. Eu estou trazendo a informação. E o próprio PT. E por último, tu já trouxeste em várias matérias aqui a questão das emendas. A questão das emendas, que a gente sabe que virou a moeda de troca dos governos, e assim tem feito. O Lira prometeu que até sexta-feira ele quer fazer, e por isso está se prevendo, inclusive, a permanência dos deputados. Veja, dona Aline, os deputados vão trabalhar uma semana inteira, olha que puxado. Não, eles não vão conseguir. Eles não vão conseguir, eles nunca fizeram isso. Não, eles estão abusando. Nunca fizeram, como é que vão fazer? O Lira, eu acho que quer cair, dona, mas quer fazer os caras trabalhar de segunda a sexta. Vai ficar muito difícil. Então, eles vão ter que ficar até sexta-feira, impressionante. Eles vão ter que ficar até sexta-feira, porque o Lira quer votar essas 3 matérias, e essas matérias são extremamente polêmicas. Mas é o comprometimento dele, e isso está sendo entendido como um teste do governo. Porque, como vai se votar, não há uma base consolidada, uma base sólida. Já dei a moeda de troca aqui para que o Moisés possa se manifestar depois, mas a grande verdade é que não se sabe a votação. O que é o CARF? O CARF, na verdade, é a aprovação do voto de Minerva do CARF. E aí, esse voto de Minerva na decisão pode fazer com que volte verba para o governo e, então, eles possam diminuir aquele déficit que se imagina que seja. O marco fiscal, a gente já explicou, e a reforma tributária, essa que a gente ouve falar desde pequenininho, e eu já disse quando eu era pequenininho faz tempo, né, e não se chegava. E agora o Lira está trazendo como uma solução de que até sexta ele vota. Estão lá governadores, o nosso governador de estado está lá, deu uma declaração belíssima, ele é muito preparado, muito qualificado, ele abordou tecnicamente o tema, mas ele está lá, estão os senadores, estão os deputados federais, o mundo político está em Brasília, porque cada um quer botar alguma coisa. Qual é a briga, dona Amada? Estou esperando até agora. Qual é a briga? É que São Paulo é o maior estado e o maior produtor desse país. E o sistema tributário antes estava voltado pela origem. E a mudança agora que está se articulando lá é que o tributo seja recolhido no lugar de consumo. Ou seja, tu produz em São Paulo, mas consome no Nordeste. O tributo irá para o Nordeste. Então, veja que isso é uma evasão. Então, o governador de São Paulo está se opondo terrivelmente a esse acordo aí. Fora outras questões, porque é uma matéria muito complexa, a gente não quer achar. O relator, para encerrar, dona Marta, que já estou me estendendo muito, do Aguinaldo Ribeiro, ele deu uma frase de efeito lá. Ele disse:
eu não quero saber de Lula, eu não quero saber de Bolsonaro. Este projeto é do Brasil. E ele vai colocar em votação sexta-feira. O presidente da Câmara, né, o deputado Arthur Lira, é do estado das Alagoas, que está sendo fartamente contemplado com emendas. Barbaridade. Moisés, tu ias falar sobre isso ou vai cambiar o tema? Eu só quero fazer uma observação sobre essa reforma tributária apresentada que tem mobilizado o Brasil. Né? O prefeito da capital também foi para Brasília, o prefeito Sebastião Melo, contra a reforma do jeito que foi anunciada, porque os municípios precisam, né, do ISS mantido aqui. Ele é a favor da simplificação, mas onerar com tributos que passam de 20% e na hora de devolver para o município ter que ficar passando pires, como a gente diz, da União e não manter o município, que é onde a população realmente habita e vive nos municípios. O governador Eduardo Leite também foi. O que me chama a atenção é o anúncio. Isso tudo eu não vou comentar, porque já comentei muito. Emenda, ministério, troca isso, dá aquilo para o outro. Eu aqui nessa bancada falei que o PL no passado foi do governo Lula, foi inclusive vice. Vocês têm que lembrar lá do Alencar, naquela época lá. Então, quem vive na bolha só atual e não olha para trás vai ficar surpreso. Isso aí não me surpreende, como diz o meu amigo Marconi, para surpresa de 0 pessoas. Mas o que me surpreende, aí sim, é que o pessoal todo foi para lá e Ruschel, o presidente, não liberou sequer a redação da proposta para os governadores e para os prefeitos analisarem. Diz que o relator ia só apresentar na hora de votar. Não pode ler. Não há nada que não haja nesse discutir. país. Esclarecendo que o presidente... O rebote dessa reforma ainda vem na cesta básica. Ainda tem mais essa, que é mais tapa na cara ainda, porque a gente vai curtir o peso dessa reforma toda, pagando uma cesta básica ainda mais cara. Esclarecendo ao presidente a que ele se refere, é o presidente da Câmara. Sim, o presidente da Câmara. E eu senti esse confronto porque o governador, lógico que ninguém não vai estar aprovando o projeto todo, que é uma matéria complexa, que a matéria não se sabe, né? Mas o governador falou bem do projeto e o nosso prefeito não. Então veja como a matéria, por isso que eu disse, estão lá governadores, senadores, é uma matéria controversa que se imagina que demoraria até mais tempo. Então, anunciar que vota até sexta-feira é que surpreende. Não, o ponto de vista de falar bem é porque o governador sempre defendeu a simplificação tributária. Hoje tem tributos que a gente tem que fazer força para pagar. Ele, inclusive, falou num veículo de imprensa que se fosse agradável o nome não seria imposto. De impor as pessoas. O governo impõe as pessoas e ainda a gente tem que fazer força para pagar. Então tem que simplificar. Agora não dá para transformar os municípios aí numa fila de pedir com pires lá. Alicleia, por favor. Olha, eu não sei como dormir bem. Aliás, eu sei. Eu tenho uma dica, que é a que vai salvar vocês. Olha só, adivinha qual empresa de colchões premium está com toda a sua produção sendo realizada aqui no Rio Grande do Sul? A Vivar Sleep Center tem o prazer de comunicar que desde maio deste ano os colchões Hybrid Handmade, patenteados pela empresa, são totalmente montados em solo gaúcho, na cidade de Eldorado do Sul. Com isso, a Vivar conseguiu aumentar a qualidade das matérias-primas, tanto de tecidos quanto das camadas de conforto, mantendo a montagem manual por mestres colchoeiros, o que possibilita uma melhor durabilidade e performance para o colchão e, consequentemente, para o seu sono. Visite uma das 5 lojas Vivar em Porto Alegre, mencione o Atualidades Pampa e na compra do colchão montado à mão, leve a cama como cortesia desta empresa cada vez mais genuinamente gaúcha. Vivar Sleep Center. É preciso valorizar o sono. Contato pelo site vivar.com.br ou pelo WhatsApp 51992-494-503. Muito bem. Você pode também dar uma chegadinha ou abrir os olhos conferindo lá no Cine de Porto Alegre, porque eles estão oferecendo mais de 1.000 vagas de emprego a partir desta quarta-feira, conhecida, não vou dizer que é amanhã, porque o programa vai em outro horário. O Cine de Porto Alegre divulgou essas mais de 1.000 vagas
a partir de quarta, e 3 oportunidades para vocês saberem. Tem 83 vagas que são exclusivas para pessoas com deficiência, PCD. Nas vagas gerais, são destacadas 130 vagas para vigilante e 52 para promotor de eventos. Não, nada disso, de vendas. Uma das principais exigências é a disponibilidade de horário. Então, vai lá, confere, porque todo mundo está precisando de um emprego, né? Muito bem. Vera. Eu vou deixar a política um pouquinho de lado e eu quero trazer uma notícia, uma lei que entrou em vigor hoje no Rio de Janeiro e que certamente vai causar discussão. Para você que está nos assistindo e aqui para a nossa bancada, entrou em vigor hoje no Rio de Janeiro uma lei que proíbe em edifícios a denominação de elevador social e elevador de serviço. Não pode mais. Eu estranhei bastante e já justifico por quê. Bom, essa lei está aprovada e é para tentar evitar a discriminação, ok. O prefeito já sancionou o texto, o prefeito Eduardo Paes. Agora, eu pergunto para vocês o seguinte, se há uma reforma no prédio onde você mora, Sim. Magda, tu que és síndica, como é que faz para as pessoas subirem com tinta, escada, material que pode ferir alguém dentro do elevador? Quando a gente chega com um carrinho de supermercado lotado, a gente não tem que ir no elevador de serviço. Quando a gente chega com um cachorro no prédio, por exemplo, tu não tem que ir pelo elevador de serviço, e às vezes até subir sozinha. É verdade. Se o cachorro não é muito social. Eu, sinceramente, não entendi muito bem esse tipo de lei no Rio. Não é discriminar as pessoas, é simplesmente facilitar a vida de todo mundo. É que tem uma... Imagina você entrar com um monte de sacola no social, quando você pode pegar o outro Elevador de serviço. E largar na... É que é o nome, Não, a mas é que alegação. assim, ó, não é pejorativo isso. Não é pejorativo. Eu já sei o que estão pensando. As pessoas, sejam elas moradores, funcionários, porteiros, né? Tudo bem, usam um elevador, mas tem que ter um outro para essas coisas, para levar cachorro, carga, né? Carga, isso. Não precisa, estão fazendo essa que há edifícios, por exemplo, que os trabalhadores domésticos, Sim. né, são obrigados a usar Aí o isso elevador sim. de serviço. Aí é um caso realmente Tem que de dizer, pega discriminação aquele elevador e que ali. não é aceito. Mas no caso de prestadores de serviço, sobra alguém com um espelho, com um vidro, Magda. Como é que vai entrar no elevador social se há crianças ali, se há pessoas e podem se ferir? Era Vai esse pegar ponto. aquele elevador que era o de serviço antes da mudança. Pega aquele elevador que era o de serviço e aí sobe. Mas não Era pode, o- inclusive é uma multa, deixa eu só era. concluir. Em caso de desrespeito a esta regra no Rio de Janeiro, vai ser cobrada uma multa de R$5.000. Eu entendo, concordo com o que a Magda mencionou, porque a questão não é o separar Não é pessoas, pessoa, é separar, isso. na verdade, assim, a função de cada elevador. Agora, infelizmente, ainda tem, hoje mesmo, uma funcionária do meu prédio disse, eu vou vir aqui contigo, vou entrar contigo. E eu disse, mas óbvio que tu vai entrar comigo. Mas não, porque as pessoas ainda me olham feio. Eu disse, não é possível. Dá-lhe um Existe, tá? Então isso tem que ter fim. Mas tem uma outra coisa que tu mencionou, Vera. Por exemplo, hoje em dia, eu não gostaria que meus filhos pequenos estivessem transitando em elevadores com pessoas aleatórias que circulam pelo prédio, que eu não sei quem são. Prestadores de serviço Prestadores geral, de serviço, né? entendeu? Então, isso, exatamente. Então, assim, são pessoas que vêm, que vão, que podem até ter um cadastro ali para entrar, mas isso é uma questão de segurança. Então, o que eu acho que tem que ficar bem claro são funções diferentes para os elevadores e não em razão de quem, né, de quem pode ou não circular ali. É um limite tênue, mas acho que ficou bem claro aqui na nossa conversa. O prédio de serviço é o que não tem espelho. Ai, que horror! Porque pode bater, pode quebrar, pode... Sim, não, o elevador de serviço, ele tem só botar aquelas eles coisas- têm protetores dentro, né? Tem protetores. Ele protege a lataria ali dele, os botões, exato. aquela coisa toda. Mas o espelho identifica, tem os dois sociais e o outro que é para carregar coisa. E ele Mas é um pouquinho mais vocês alto não acham que isso aí vai dar confusão, hein? Mas Eu quando não é tô que não vendo. dá? Isso aí Vai dar explica no confusão, vai dar multa, Isso aí é- vai dar justiça, vai dar BO na delegacia, vai dar tudo isso. Isso aí é coisa de quem também não quer que use criado mudo. Sabia que não pode usar a expressão mais de meia tigela?
Por quê? Opa, é sério. Porque associa a alimentação dos escravos, então tu chama... Não, agora não. Tô te falando. Então vamos juntar, vamos unir esse elenco de gênios e fazer uma obra especial. Eu sempre achei que fosse porque assim, uma meia tigela não é uma tigela eu inteira, também então ela é meia. Magda, enquanto tu procura, eu posso fazer. Nunca fui atrás da etimologia da palavra meia tigela, da expressão meia tigela, mas enfim. A referência do nosso programa, a presença nos lares é tão importante. Eu recebi agora um WhatsApp do professor Aurélio Alves de Mello sobre o tema que nós estamos falando, autista. É um tema que repercute muito, é o que mais eu recebi mensagem aqui. O professor, ele é professor de uma escola de beach tênis e eles fizeram aulas especiais para meninos autistas e esse fim de semana, no torneio do grupo principal, farão um jogo de demonstração, de realização para as crianças. Não poderia deixar de cumprimentar o professor pela iniciativa. Isso é tão bonito, com tanta repercussão, né? Olha só, eu quero só fazer passar uma informação para vocês que o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Mello, anunciou no dia de hoje que o engenheiro Pedro Bicho Neto vai assumir a presidência da Empresa Pública de Transporte e Circulação, EPTC, a partir já desta quarta-feira. O atual chefe servidor do quadro da EPTC, Paulo Ramires, passará a atuar como diretor técnico operacional da Carris. Pedro Bicho Neto é graduado em engenharia, ele é um homem que a gente conhece muito, porque ele sempre esteve envolvido com as coisas da cidade, com as coisas do nosso estado. Ele foi presidente também do Transurb e tantos outros. Que bom que seja bem-vindo, Pedro Bicho Neto, que é uma pessoa que entende mesmo. Muda quando, Magda? Amanhã. Tá certo. Já amanhã ele já recebe o cetro. Vera. Mais uma notícia. Mais uma notícia. Vou falar sobre o município de Soledade, que tem uma população de 29.991 habitantes. E é um daqueles municípios que o censo apontou como diminuição da população, viu? Diminuiu em 0,18% em relação ao último censo. Mas o que eu quero falar mesmo de Soledade é que amanhã vai ocorrer uma audiência pública. Lá é uma proposição do deputado estadual Ayrton Lima, do Podemos. Então, essa audiência é muito importante, que vai discutir, vai fazer... trazer a realidade de Soledade, os problemas causados pelo feminicídio e a violência doméstica. Vai ser nesta quinta-feira, às 19 horas, na Câmara de Vereadores da cidade de Soledade. E é importante porque é aberto ao público, então as pessoas podem participar, podem discutir, podem aprender e saber bastante informações. Essa audiência integra uma série de reuniões que estão sendo realizadas em várias regiões aqui do nosso estado pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Essa audiência, como eu disse, é aberta ao público e para vocês verem como é importante Soledade receber essa audiência, a cidade do início do ano até agora já registrou. Até o mês de maio, foram registradas 66 ameaças e 16 ocorrências por lesão corporal envolvendo essas tentativas de feminicídio. Então, uma população que não chega a 30 mil pessoas é um número bem considerável, né? Para vermos como estes casos, eles estão em todas as regiões do nosso estado. Assim como estar bem informado, né? Que nunca foi tão importante. Pois tem mais de 20 anos que o Jornal Sul leva até os senhores, senhoras, leitores, um jornalismo de qualidade, com independência editorial, opinião e também prestação de serviço. É fácil você ter acesso a ele porque você baixa o aplicativo, não custa absolutamente nada, se cadastra e aí passa a receber a newsletter do Jornal O Sul no seu WhatsApp ou no seu e-mail. Você que vai decidir. Chicão, eu tô fora. Olá, Magda. Uma coisa que eu falei há muito tempo atrás, que o jogador de futebol, ele seria o herói do próximo século. Seria o gladiador que Roma tinha, porque os gladiadores em Roma eram o artista, eram os caras boa pinta, os caras que eram o que trazia as massas para o Coliseu. E foi feito um balanço, qual é a pessoa no planeta, o planeta tem 7 bilhões de habitantes, que tem mais seguidores. Quem ganhou? Cristiano Ronaldo. Por que Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo tem 590 milhões de seguidores. É uma coisa impressionante. O Cristiano Ronaldo, ele tem praticamente mais seguidores que toda a América do Sul e a América Central. E 3 motivos eu elenco isso, porque eu sempre analiso jogadores que antes de Cristiano Ronaldo só existia
um jogador que tinha essa propriedade, embora as redes não tinham tanta difusão, o David Beckham. Porque o Cristiano Ronaldo foi considerado num computador, não errou. Eu não sou um cara para avaliar isso. O homem mais bonito do planeta em termos de traços, mais perfeito. Cristiano Ronaldo é um dos caras mais bonitos do mundo, ninguém pode dizer que não. Um dos melhores jogadores do mundo com 36 anos de idade. E ele é tão importante no cenário mundial que a Arábia Saudita levou ele lá por um salário exorbitante, porque a Arábia Saudita quer divulgar o futebol, realizar a próxima Copa do Mundo, a não ser agora, que vai ser nos Estados Unidos, Canadá e México. O Cristiano Ronaldo, ele dá um plus ao futebol que eu sempre analisei. Não tem esporte no mundo que bate o futebol. Pode ter para algum país, por exemplo, nos Estados Unidos, os caras gostam de basquete, vão jogar na China lá, alguma coisa, mas a nível global é o futebol. Então, 590 milhões de seguidores é uma coisa fantástica, dona Maite. Muito bem, Vera Armando. Eu queria falar, o R7 realmente, ele é diferenciado, né? O Cristiano Ronaldo. Porque... Mas é verdade, ele é extremamente... Mas vai ficar com ciúmes do CR7, aí não dá, gente. Não tem como não, pelo amor de Deus. Nós não manifestamos publicamente nossas questões de apreço. Mas quando a pessoa é órfã... Mas é uma opinião da Vera, que é uma mulher que tem bom gosto. Vocês não costumam expor, porque vocês não têm, ela é íntima. E quem cria as grandes manchetes é eu. Olha só, isso é inegável. Isso é inegável. É uma intimidade adquirida através do estudo da carreira do Cristiano. Olha essa Vera sempre tem uma palavra. A Vera trouxe o grande craque do Internacional agora, o Valência. Mas o Cristiano Ronaldo, ele é extremamente focado. Até no período de férias ele treina, ele não para nunca de treinar. Por isso que ele já está com idade avançada, de certa forma, para o futebol. E se mantém em excelente forma e atividade. É um dos raros jogadores que não tem uma tatuagem sequer, né, Gil? Nunca fica porque lesionado. Ele é doador de pele. E ele se cuida muito. Mas eu queria aproveitar e linkar com a questão do Neymar. Eu recebi ontem muitas manifestações a respeito dessa multa pesada, né, relacionada à questão ambiental que o Neymar sofreu. O pai do Neymar, né, acabou sendo multado, mas evidentemente que é ele, né, o responsável por essa construção. E muitas pessoas me fizeram um questionamento. Será que o Neymar não estaria sendo multado e, de certa forma, perseguido por ter apoiado o Bolsonaro? Pode ser. Eu recebi várias perguntas nesse sentido. Eu não tive... Porque essa multa, Vera, é muito legal tu frisar, essa multa exorbitante, 16 milhões, porque o cara construiu um lago na propriedade dele, desviou um rio, é muito dinheiro isso. Se o cara seca um lago, o cara é multado. Se o cara cria um lago, o cara é multado. Exatamente. E pesca no lado é multado também. Dona Vera, eu vou dar meu depoimento sobre Por favor. o Neymar, que eu considero um dos maiores jogadores que eu vi jogar na minha vida. E só não tem a repercussão mundial porque ele não tem 10% da humildade, da disciplina e do conceito familiar de Messi e Cristiano Ronaldo. Eu me perdoe, eu respeito as divergências, mas podem achar que um joga mais. Para mim, o Neymar está no nível desses jogadores. Só que o comportamento dele é muita loucura. O comportamento dele atrai, não sei se uma antipatia. O pai dele não ajuda em nada. Veja, ele saiu rompido do Santos quando ele nasceu, ele se criou ali, não tem relacionamento bom no Santos. Ele foi para o Barcelona, ficou lá, não tem. Foi para o PSG, está brigado com todo mundo. Então, eu, embora reconheça nele um dos maiores artífices da bola, como pessoa, ele deve ser uma pessoa difícil de lidar. Que aconteceu um fenômeno interessante, que é o fato de que, como o futebol se profissionalizou e é um mercado hoje bilionário, não se aceita mais determinadas condutas como se tinha, porque antigamente o futebol era brincadeira, né? Então, quando a gente vê os salários astronômicos, eu imagino que a torcida que realmente vive aquilo e tem que se deparar com os ídolos, né? Eu vou botar entre aspas, porque para mim ídolo é um Cristiano Ronaldo que carrega junto seus valores como um exemplo a ser seguido em vários aspectos e não só um excepcional profissional.
acaba realmente caindo na sua própria armadilha, por assim dizer. Então, hoje não há mais espaço para isso. Basta ver a quantidade de notícias de jogadores que ficam lá, que são uns baitas, uns hipócritas, e são descobertos com um amante, com um vídeo de amante. O outro hoje que foi a amante chantageava, entregou para a polícia. Quer dizer, aí não dá, né? O Messi, eu até concordo. O Messi, de fato, ele tem até um comportamento, inclusive, quando vai tirar foto com mulheres. Sim, também. ele tem cuidado. Se protege, né? Tem Tá que se certo. proteger. Agora, do Cristiano Ronaldo pro Neymar, eu acho que só o Cristiano Ronaldo sabe fazer melhor do que o Neymar. Porque quando ele deu mole, vazou. Quando ele teve... Isso é verdade. Inclusive foi com a gaúcha aqui. O Cristiano Ronaldo é casado, com Andressa, filhos, não tem traição, ninguém fala disso. Teve na primeira mulher, foi... mas, claro, não vou botar os dois no mesmo patamar de jeito nenhum. A diferença é que eu acho que o Cristiano Ronaldo sabe fazer. O Neymar, Marconi, mas vive nas redes. desculpe, eu não levei, quando eu fiz essa consideração geral, não levei para essa parte de traição, esse comentário foi dado, que eu respeito muito. Eu peguei no aspecto geral mesmo. No geral, sim. Ele rompe nos grupos sociais que ele está entre os jogadores, ele não consegue ser querido entre o... Então, ele tem os parça que ele constrói, que chamam de parça, né? Mas afora aquilo, como eu disse, eu contei a história do Santos, ele era para ser endeusado, chegar em Santos e ter uma limusine. Mas é a relação com a torcida brasileira também, que tem um pouco disso, né? Pois a torcida brasileira, ela não gosta muito do cara que explode. A não ser depois que morra, aí depois vira... Mas tem um problema, assim, se a gente fosse ver a forma que os portugueses tratam o Cristiano Ronaldo, e os argentinos viram com o Messi, e os franceses com o Mbappé, e o brasileiro, ele chineleia e toma como resposta a chinelagem. Mas deixa eu te dar outro exemplo para tu entender. Tu alguma vez viu algum jogador perseguindo o Messi em campo? Mesmo o Messi sendo um virtuoso, dando aquelas janelinhas, aqueles toques e tudo, eles jogam os jogadores adversários a respeito. O Neymar é caçado pelos próprios colegas. Mas o Neymar é bafão toda semana. A mulher está esperando um filho e estava com outra, mostrando na foto. Eu sei que o programa não é de esportes, mas que o Mas futebol... agora, isso não é futebol. Isso Não, é futebol. futebol. Mas o futebol é apaixonante. Isso é ídolos. Eu achei que vocês iam falar do outro jogador que a torcida correu atrás num motel. E é o que eu ia dizer, né? O ex-jogador do Grêmio, o Luan, né? Que hoje está no Corinthians, ídolo, né? Que hoje está no Corinthians, né? Mas uma carreira... É verdade. Botou decadente, a carreira fora, né? Praticamente. Foi agredido em um motel, né? Então, A torcida organizada, supostamente, né? No vídeo eles estão invadiu o roupa e hotel. tudo. Fizeram uma tocaia, não, Chicão. O problema é que eles fizeram uma tocaia. Eles adentraram, tudo meio que premeditado, seguiram e tal, entraram no motel, pegaram o cara, espancaram, enfim. O cara não pode ir no motel também? Ele acha que ele tinha que ser que nem o Cristiano Ronaldo. Mas aí só tem um, por isso tem que ter 90 milhões. 500 e quanto? 95, 90 milhões. 500, Pois então, vamos fazer uma pausa para, não só no assunto, mas porque nós vamos entregar agora o horário aqui do nosso Atualidades Pampa para a TV Nacional. Mas vamos continuar aqui, onde estamos, com a segunda parte, com outra parte do nosso programa de hoje. Lembrando sempre que as opiniões emitidas nessa bancada são de inteira responsabilidade de quem as emite e não da TV Pampa. Mas essa é a TV Pampa, a TV dos gaúchos. Obrigada pela companhia e até amanhã. Agora sim. Ali, Cleide.
Oba, fui chamada pra dar presente. E assim, Bom, tô assim, baixinho. Baixinho, vou falar, não posso gritar. Não grita. Tá. Olha só. A notícia é daquelas que a gente não consegue entender como é que acontece isso. Não vou conseguir muito tempo, eu juro que eu tô tentando, mas olha só. Proprietários de uma clínica geriátrica. Eu tô rindo por causa da voz, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, foram presos preventivamente hoje proprietários de uma clínica geriátrica em Viamão, no centro de Viamão. Agora, esse é aqueles casos que a gente não consegue entender como é que pode ter pessoas tão inescrupulosas que usam de pessoas vulneráveis, de situações fragilizadas, né? Famílias que depositam mesmo ali a confiança para guardarem os seus familiares com todo cuidado. Essa clínica de idosos na Operação Faleri 2. Essa operação iniciou em dezembro do ano passado e essa clínica já havia sido interditada em abril. Pois não adiantou nada, porque eles reabriram com o nome de um laranja, levaram alguns idosos para uma casa clandestina, usaram cadeira de rodas, maca, cama, tudo meio engembrado e seguiram praticando todos os seus crimes, que incluíam assim, uma série de coisas, desde tráfico de entorpecentes com medicamentos não registrados na Anvisa, falsificação de receitas e de carimbos médicos, uso de remédios antipsicóticos usados nos internos. Também amarravam muitos desses internos nas camas, nas cadeiras, para contê-los, para que se acalmassem. Não só isso, eles pegavam os dados desses idosos e adquiriam bens, como carros, assim, em nome da clínica. Bom, isso tudo foi, mais uma vez, verificado, mesmo após a primeira interdição. E agora eles estão presos, é um casal, os nomes não foram revelados, ele tem 50 anos, ela tem 49. Eu conversei hoje com a delegada Geise Laure de Souza, que assim, ela disse que a grande preocupação é o seguinte: usavam isso realmente como uma forma de rentabilizar. Era um esquema montado para a exploração desses clientes e obtenção dos mais diversos ganhos. Benefícios. Então, tomara que não fiquem preventivamente presos apenas, né? Que fiquem para sempre, que não sejam soltos, que é o que a gente vê muitas vezes. E fica como uma reflexão para que sempre se verifique toda a situação, os antecedentes, os incluídos, alvará, converse com pessoas, porque realmente, quando entrega alguém para que seja cuidado, lá dentro não se consegue saber tudo o que acontece. Então, todo cuidado é pouco. Uma pergunta, Pois não. A senhora tem uma experiência incrível em televisão, eu aprendo contigo todo dia. Aí vem. Por que as pessoas chamam esse termo laranja quando o cara não é o dono? Da onde vem esse termo? Eu gosto de saber essas coisas. É cultura inútil legal isso. É um gênio esse cantofone, né? E não é a primeira vez que a fruta laranja é utilizada de uma forma simbólica, porque quando alguma coisa é muito bonita, se diz que é uma laranja de amostra. Então, a laranja tem uma professora de história, simbologia. descobrimos, hein? É isso. Mas a laranja não sabemos. Não sabemos, a cultura inútil não coloca. Não, isso não é inútil, mas nós vamos pesquisar. Curiosidade. Aqui. O que eu acho importante passar para vocês é que nesta quarta-feira, agora dia 5, a Unidade Móvel de Saúde estará no bairro Humaitá, aqui mesmo em Porto Alegre, né? O ônibus vai estacionar na Avenida Ernesto Neugebauer, 2470, que é a Vila Santo André. Das 9 às 16, ou seja, das 9 da manhã às 4 da tarde. E haverá a primeira, a segunda e a terceira doses para adolescentes a partir de 12 anos e também para adultos. A vacina é contra a Covid-19, tá? Ou seja, a ideia é facilitar as pessoas que tenham acesso ao espaço. Então, se você não consegue ir até um posto de saúde, a saúde vai até vocês. Então, é bom vocês... Está no Jornal O Sul, com riqueza de detalhes, é só você conferir. Mas não esqueça que bem pertinho de você, aí onde você precisa se vacinar, vai ter a unidade móvel. Marconi, por favor. Dona Magda. Pois não? Trago fofocas A gente não gosta de fofoca. da Casa Branca, Dona Magda. Deu problema lá. Os bombeiros foram fazer uma avaliação corriqueira, né? E
em toda a região ali da Casa Branca. E até para quem assiste, tem o seriado West Wing, aquele, né, que é da ala oeste da Casa Branca. Pois sabe o que eles encontraram por lá, dona Magda? O quê? Você não vai acreditar o que eles encontraram lá. Dinheiro. Não deixa de ser. Para pagar... Não, para cheirar mesmo. Encontraram cocaína na área de funcionários da Casa Branca. A ala essa que inclui o salão oval, a sala do gabinete e a área de imprensa, além de todos os escritórios ali. O presidente Joe Biden não estava ali no local, estava, né, em outra ocasião, estava sendo presidente na hora e não pôde participar dessa análise. Mas o fato é que não foi pouca coisa também, dona Magda, foi uma quantidade considerável. Já não dava para dizer que era só para consumo, praticamente, né? O Corpo de Bombeiros resolveu tomar as medidas, né? Procurou a lei, fez todo o registro, tudo direitinho. Todo esse complexo, então, foi fechado por precaução ali para começar as investigações e partiu da divisão de uniformes do Serviço Secreto. Eles foram fazer ali uma investigação e encontraram, dona Magda, o quê? Cocaína lá dentro. Que bom. Agora, Marconi, a Casa Branca é um dos locais mais seguros, teoricamente, né? Para entrar. A gente viu naquela invasão. Lugar que tem para guardar. Mas a invasão não foi no Capitólio? Você ligou de mim hoje. Obrigado, Vera. Bem feito pra ti, viu, tio? Bom, o fato Olha, presta Irmão do meu atenção. pai, é isso? Presta atenção. Só fica olhando para ele o programa todo e diz isso pra ele. Pra mim, tô olhando pra ver. Fica olhando Pra mim. Não, é que também, né? A gente tem que olhar pra parecer que a gente tá prestando atenção. Retorne ao assunto, ó. Para Isso aí, concluir, pra parecer Marconi, que a gente tá prestando atenção. por favor. A questão é que ali naquela região, centenas de funcionários, é muita gente que frequenta por dia realmente ali. Tem, claro, é óbvio que é sob todo um critério de segurança, logicamente, mas o que entra nos bolsos ali, escondidinho, né? Vai saber como é que o pessoal se mantém atento, né? Durante o trabalho ali, durante o expediente. Deve ser muita coisa que eles acham que é melhor assim. E, inclusive, como eu disse, a quantidade aqui acabou chamando atenção e pela análise ali, depois eu fui um pouquinho mais a fundo, não era simplesmente guardar para ver, era consumido. Então, tem um pessoal ali que, um nariz nervoso ali por dentro que estavam usando lá dentro, e provavelmente sob esse conceito de que ali é um lugar muito seguro, que jamais seriam descobertos, mas talvez não se lembrassem que de tempos em tempos é feita uma análise por questão de segurança na casa, avaliada lá, e os bombeiros, então, detectaram, olharam ali e disseram, olha aí... Mas sabe o que vai resultar? Parecia sabe o que vai resultar a investigação? Raio que brotou. E a investigação sabe o que vai ser o resultado, né? Estagiário. Mas é sempre estagiário. Vocês lembram que, por exemplo, a Rússia, né, tem o hábito de largar um pó que é altamente tóxico, é um veneno poderoso, e quantas pessoas já morreram em função de ter aspirado esse pó. Imagina se esse pó que não já foi a conclusão de que é cocaína, mas e se fosse um pó venenoso, por exemplo? Colocaria em risco o próprio presidente. A pessoa que cheira. Não, o presidente, o próprio né? presidente. Presidente. Todos eles. Não, o presidente vai responder que nem o Maluf. Isso aí não é meu, não. Não, o Biden? O Biden, ele até agora não conseguiu encontrar de volta para voltar para É um grande presidente, é uma injustiça. Então fale sobre ele, Scantofani. O Biden é um cara que, na minha avaliação, se tiver um prêmio Nobel da Paz, de uma forma não ideológica, o Biden ganharia, porque o Biden, ele tirou os Estados Unidos do Afeganistão. Ele deixou o Paquistão sem mais os guerrilheiros. A Al-Qaeda praticamente foi dizimada com o Biden. O Biden é um grande estadista. As pessoas ridicularizam ele por causa da idade. Se eu fosse ele, eu ridicularizar essa galera, essa tal de geração X, que é tudo os nada a ver. Só fica com o telefone, não sabe nem se comunicar, nem chegar numa mulher, ele sabe fazer. Mas, Chicão, a retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão, não havia uma promessa que haveria uma transição para não deixar o país do jeito que
deixaram. Mas é que chega uma hora que não tem transição. Os caras querem votar no Talibã, querem o Talibã e... Não, ninguém queria o Talibã. Ninguém queria o Talibã. É que nem o Brasil, falo mal do Lula, votaram no Lula, então abraço o Lula. Muito bem. Doutor Russo, já que Dona a fala está bem perto de Eu si. quero trazer um segmento a qual eu dou muita importância, que é o segmento dos automóveis. O Chicão gosta dessa matéria também. E saíram os dados. Primeiro, já se esperava, lógico, dados extraordinários para o mês. Nós tivemos um incremento de vendas de 7,3% nesse mês que se encerrou. Evidentemente, a mostrar que quando nós conseguimos ser criativos, né, ou nós nos dedicamos a um segmento em fazer algumas promoções, está totalmente ligada àquela promoção do carro zero, né, que foi lançado dinheiro do governo. Com verba do governo, que se esperava que em 4 meses se usaria a verba, e um mês e meio a verba já foi usada, e foi um suplemento, eu não tinha essa informação, um suplemento de quase 300 milhões nessa área também, que oportunizou isso, que a gente estivesse comemorando agora o semestre a venda de 1 milhão de veículos. O assunto não se esgota, porque nós estamos com a Volkswagen, por exemplo, agora parada com férias coletivas há um mês, exatamente porque não conseguiu dar escoamento a toda a sua produção. Então a gente tem que achar um meio termo por isso aí, não que a gente tenta não ser repetitivo, mas a questão dos juros, ela está muito importante. Depois eu vou abordar na sequência do programa a questão dos novos indicados, 2 novos indicados para o Banco Central. Há uma expectativa já agora para 2 de agosto, na próxima reunião do Copom, que baixem os juros. Esse é o segmento de automóveis, é o que mais sofre. E ao contrário, quando tu faz uma promoção ou tu tem uma ideia criativa, né, é um setor que dá resposta muito rápido. Veja, 1 milhão de veículos e agora 7,3% só num mês de aumento de vendas. Então fica essa expectativa, porque volto a dizer, para o Brasil voltar a crescer, ele tem que ajustar esse segmento. E tem que ter criatividade. Forma. Dona Magda, eu vou pegar a carona do Russo, que falou muito bem desse aspecto, e eu acho que a indústria automobilística brasileira tem que copiar os Estados Unidos. Lá ninguém é dono do carro. Quem é dono do carro? Os caras não são dono da mulher aqui também? Culpa! Agora quer ser dono do carro? Não. O que é isso? Tu não pode ter a posse, tu tem que ter o uso. Eu não sou casado, tô na pista. Tu tem que ter o uso. Então lá é o leasing back. Você faz um leasing de acordo com a tua situação, dá um carro de entrada e fica 24 meses, 48 meses, sei lá, o plano que você escolher, depois troca para um zero. E assim vai sempre trocando. E vai renovando a indústria automobilística e dando emprego. O Brasil tem que partir para essas coisas, na minha opinião. Eu quero dar uma dica para vocês. Olha, hoje eu escolhi na Rabucho uma cor que, sinceramente, não me favorece, que eu uso muito pouco. Mas eu fiz de propósito. Para você que tem o cabelo mais escuro, fica muito bonito. Então, é uma dica. Eu não posso trazer só coisas que eu gosto, que fique bem para mim, que sou loira. Então, hoje eu trouxe especialmente para você, que é morena, uma cor que certamente vai ficar perfeita. Esse modelo aqui tem outras tonalidades, tem azul escuro, um azul marinho que é lindíssimo também. Então, dá uma chegadinha na Rabucho que você encontra roupa para todos os tipos físicos. Tem para loiras, tem para morenas, tem para grande, pequena, média. Toda a numeração. Gostei da ideia do azul. Eu preciso fazer um pandan com uma saia que eu tenho e não tenho. O azul fica legal. Mas azul eu já tenho, eu comprei azul para mim. Quando precisar, então, colega... Só não podemos botar no mesmo momento? No mesmo momento. Conclui, dada a dica para você, vai em uma das lojas Rabucho, eu vou sempre ali, Praia de Belas. Tá ligando aí, Moisés? Por favor, Moisés. Assim, Moisés. Tá chateado? Tá chateado com o quê, Moisés? Só deixando claro que não existe cor que não favoreça a Vera. Isso, dona Anitta. Eu quero dizer que Discordância que eu Muito obrigada, colega. Todo mundo. Moisés, o seu comentário, por favor. Meu comentário. Gente, o Cais, capital dos gaúchos, de novo terá o leilão. Então, o secretário Pedro Capelupi, né, das parcerias e concessões, está planejando e entrou em contato com o Tribunal de Contas para que em agosto possa ser liberado um novo leilão, depois de não ter logrado êxito de dezembro de 2022. E a expectativa é muito promissora,
porque reflexo da pandemia, final de 2022, né, não teve êxito, mas, novamente, com algumas modificações, esse projeto e o governo do estado prevê 353,3 milhões de investimentos. Nos primeiros 3 anos, a vencedora dessa parceria que vai ter 30 anos de prazo de contrato, nos primeiros 3 anos precisa aportar 180 milhões. No contrato também prevê um seguro, né, de um percentual aí de 5%, aumentando para 10% agora nesse novo contrato, de seguro para caso tenha algum problema poder ter os aportes. E é muito importante deixar claro que ali os galpões, né, os armazéns A e B e o pórtico continuarão por incumbência da Secretaria da Cultura, mas é muito importante que se faça esse projeto, que da mesma maneira, nos moldes que eu pude acompanhar o licenciamento ali do Embarcadero, que é um grande empreendimento, parabéns aos empresários que tiveram coragem, que agora o cais possa ser utilizado de uma maneira mais de empreendedorismo, de cultura, de conexão das pessoas com o Guaíba. Hoje de tarde participei de uma reunião com o prefeito em exercício, Ricardo Gomes, sobre possivelmente trazer a Fórmula 1 da náutica, né? O Powerboat, Fórmula 1 Powerboat, que tem aqui na Argentina, para fazer ali da orla, pegar o cais, pegar o trecho 1, 2 da orla. Vamos ter uma reunião com a GAN 3 e queria dividir o sonho que os gaúchos têm de ter o cais Mauá habitado, com comércio, com restaurante, enfim. E também vai continuar tendo aquela discussão da retirada do muro para que haja a real conexão Moisés, Porto Alegrense com eu vou pegar o teu assunto que eu acho fascinante. O grande amigo nosso, que é amigo da casa aqui, o Eugênio Corrêa, que fez um lugar lindíssimo ali. Só acho que o cais teria que ser um pouco diferente do Embarcadero. Não só lazer, tem que botar banco, mais colocar também coisas comerciais para ter um ares de Porto Madeiro. Porque Porto Madeiro não é só restaurante, o que tem menos é restaurante em Porto Madeiro na Argentina, que eu acho que todo mundo se inspira ali. Ser mais comercial. Mais comercial, ter hotéis. Para que tenha mais varejo, circular mais circulando. Pessoas, senão fica só uma coisa de restaurante. Porque no fim o Embarcadero ele virou um polo gastronômico e de entretenimento, exatamente. bem dizer. Mas acaba que seria interessante mesmo ter esse contrabalançar com esse outro lado. Isso. É bom esse chicantofone, hein? Muito obrigado, dona Maria. Por isso que eu gosto, que tu sempre te manifesta, que tu sempre é genial. Chicão. Exatamente, o cara tem um QI 180, ele não precisa anotar nada. Ele vê uma mulher na rua, ele tem um desdobre que a mulher nunca recebeu, ele detou no marido em casa. Detou no marido. Chicão, no projeto, quem vencer esse leilão, né, com esses aportes, vai poder certamente apresentar as suas ideias para o espaço, mas sem sombra de dúvida eu já vi alguns empreendedores, inclusive na discussão de dezembro de 2022, de fazer isso, de ter na realidade outros tipos de comércio naquele espaço, a retirada, a derrubada do muro para ter a conexão da cidade viva, né? Inclusive, essa nova modalidade vai ter, o empreendedor vai ter que apresentar previamente um plano de fluidez, porque nos grandes eventos é um problema ali. A gente viu recentemente que teve aí um evento, dá uma engarrafada, mas o sonho continua vivo, de ter ali a conexão e o cais ser habitado. E talvez, sim, ter outras modalidades de comércio. E não é só aquela parte da Mauá, gente. Até lá onde antigamente tinha os pátios das areieiras, sim, já está isolado para que também participe esse espaço todo e a gente sonhar. Imagina que legal ter toda aquela orla ali para a gente habitar e poder levar muito cultura, legal, enfim, diversidade para aquele espaço. Sabe, dona Magda, quando tem shows de artista, não vão para o Embarcadero. Então deveria ter no cais um lugar para receber shows de grandes... Chega uma banda de rock, que um artista... Mas olha, Chicão, eu acho que na beira do coisa não dá. Tem muita coisa. Eu tenho que fazer uma coisa, fazer bem. Porque é o que está ali ainda destoando, que é o que veio primeiro, na verdade, que é o anfiteatro. Sim.
Que o coitadinho tá ali meio perdido, não sabe se olha pra cá, se olha pra lá. Mas aí é pro outro lado. Aí é pro outro lado. Não, mas assim, para aquele complexo todo, que vai levar. Eu não vejo problema naquela região ser focada nisso, gastronômico e entretenimento. Eu também não. Vai botar, tipo, o quê? Uma ferragem? Uma lojinha de... Vai comprar tijolo lá. Vamos à notícia final do programa com a Vera Armando. Pois é, olha, essa segunda-feira foi considerado o dia mais quente da história em escala global. São informações, são dados dos Centros Nacionais de Previsão Ambiental dos Estados Unidos. Na segunda-feira, a temperatura média global atingiu a marca de 17 graus. A marca ultrapassou o recorde anterior, que foi em agosto de 2016, que foi 16 graus. Então, a temperatura média mais alta em todo o nosso planeta. Obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua atenção a todos nós. O nosso programa de hoje vai terminando aqui. Nós amanhã, quarta-feira, retornamos logo depois do Jornal da Pampa com outras atualidades Pampa, com outros assuntos, comentários e o que graça por essa bancada, bom humor. Lembrando que as opiniões e as atitudes nossas tomadas nessa bancada são de inteira responsabilidade nossa e não da TV Pampa. Essa é a TV Pampa, a TV dos Gaúchos. Tenham todos uma boa noite.